De volta com o Gazeta Entrevista, conosco aqui o diretor-presidente do DEPASA, o ex-deputado Moisés Diniz. Nós falamos muito sobre obras do DEPASA, abastecimento, quero falar um pouco de política, mas antes deixa eu falar aqui do nosso patrocinador, nosso parceiro aqui, a Copserge, Cooperativa de Trabalhadores, que realiza um trabalho de impacto social, oferece oportunidade de renda para milhares de pessoas. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto, com a certeza da vitória. A Copserge acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. Copserge, feita por pessoas para pessoas. Então, presidente, agora deixa eu conversar com o ex-deputado, né? O senhor foi deputado estadual, foi deputado federal e é uma pessoa que trouxe para si uma responsabilidade na política que marcou, não é? Eu acompanhei muitos debates, sua desenvoltura lá na tribuna, quando era deputado estadual e até quando era deputado federal. E eu vejo que falta um Moisés Diniz no parlamento, faz falta. Como é que o senhor avalia esse cenário? E muito embora tenha suas posições ideológicas, mas não abre mão de uma visão muito realista e às vezes questiona a si, né, que é o papel do ser humano, a autorreflexão, a autocrítica. Como é que o senhor vê esse momento tão conturbado da política no Brasil? Eu acho que se um dia eu voltasse para a política, eu voltaria melhor depois do que eu passei, porque eu, na verdade, passei por uma experiência de quase morte, né? Vivi momentos muito difíceis, muito terríveis, e todas as dores que eu já senti na vida, todas as angústias, todos os abismos que eu enfrentei, juntos não é 1% do que eu vivi naquele dia, né? Eu acho que é na hora da passagem que a gente aprende. Se todo mundo tivesse uma oportunidade daquela, eu acho que a humanidade seria melhor, né? Eu acho que a humanidade está muito perdida, né? O Brasil está vivendo um momento muito difícil, as pessoas não acreditam na política, as pessoas não acreditam mais nos deputados, nos vereadores, não acreditam mais em ninguém. Quando foi para decidir se eu seria ou não candidato à reeleição, eu avaliei que não valia a pena uma guerra, porque havia a possibilidade de eu ou a Perpétua disputar os dois, e eu avaliei que a Perpétua ela tinha mais condição por carregar uma bandeira de 3 mandatos, né, ter sido um mandato muito produtivo, ser mulher, ser uma pessoa muito aguerrida em campanha. E eu avaliei e disse, olha, Perpétua, eu acho que você tem mais condição do que eu disputar essa eleição muito difícil de deputado. Então, de minha parte, eu acho que você deve ir, não eu. Isso não é normal na política. Normal na política é brigar, normal na política é dar golpe, normal na política é passar por cima, não ter nenhum apreço nem ao aliado, imagine um adversário, né? Então, acho que tem tempo de recuar na vida, diz Eclesiastes que há tempo para tudo. Eu preferi recuar da política eleitoral, né? Vou apoiar os candidatos do meu partido, os candidatos da Frente Popular, e vou cumprir esse papel, independente de eleição, vou jogar duro para que as obras saiam, bem feitas, porque é dinheiro da população, é dinheiro do seu filho, do meu filho, que quando a gente compra um sapato desse, a gente paga imposto. E acho que o Brasil vai ser melhor. Eu não tenho dúvida que em janeiro de 2019 o Brasil vai ser melhor. Não tenho nenhuma dúvida disso, independente do presidente ganhar. Como deputado federal e como deputado estadual, qual é o paralelo que você faz? Porque eu vejo o seguinte, lá em Brasília me parece que é uma guerra perdida, né? Aqui no parlamento estadual ainda é possível mudar alguma coisa, influenciar para o lado bom, mas parece que lá está perdido. Aqui a gente ia para a tribuna e a gente via logo de cara 4 TVs nos filmando para divulgar depois. Em Brasília, a gente fala para a TV da Câmara, às vezes talvez ali, se você quiser falar para um plenário com 30, 40 deputados de 500, você tem que conseguir o tempo do seu partido e falar pela liderança, que é a hora que tem debate, porque quem comanda é o governo bota as pautas e aí lota de deputado. Naquela hora só fala os líderes ou do tempo do líder.
Fora disso, de manhã, à tarde, você está falando só para um plenário vazio. Só que quem está no Estado assistindo aquela matéria, você está fazendo um discurso ali e não tem nenhum deputado te ouvindo, né? É muito difícil Brasília. Só funciona se você tiver influência dentro do seu partido e você for um dos deputados de influência, né? Agora, tem coisas maravilhosas. Por exemplo, eu deixei lá o PEC, deixei uma PEC lá, claro que dá um debate, mas deixei uma PEC para que professor não pague imposto de renda. Claro que recebi crítica, um dia desse eu publiquei no meu Facebook lá, deu 5.000 curtidas, mas deu muitas críticas também. Por que eu não botava também para não pagar imposto de renda, outras profissões? E eu tentava convencer as pessoas que o professor, né, que forma o advogado, que forma o médico, que forma o engenheiro, ele recebe 10% do que essas pessoas ganham. Ou seja, um professor ganha 10% do que ganha um juiz. Um professor ganha 10% do que ganha um fiscal de rendas. Então, se pelo menos isentasse o imposto de renda para o professor. Então, o Brasil trata muito mal os professores. Muito mal os Isso professores. Você vai para um país desenvolvido, a realidade para você ter uma ideia, o Brasil não existe maior imoralidade do que essa. O Brasil tem 27 pisos de professor nos estados e tem 5.570 pisos municipais. É o único país do mundo que tem mais de 5.000 pisos de professor. Ou seja, cada prefeito, Câmara de Vereador, decide o piso do seu município. Isso é indecência. Mas não fazem isso com deputado, não fazem isso com juiz. Então, eu estou te colocando isso, que eu acho que Brasília, quero desejar sorte aos novos deputados federais, que encampe essa bandeira de defender o professor no Brasil, né? Que encampe a bandeira de defender a educação, porque se não tiver educação, uma educação forte, nós vamos continuar tendo violência no país, como nós estamos tendo hoje. Portanto, a educação é a porta para o nosso lá futuro. de Brasília, Moisés, em relação ao presidente da República. Vai ser eleito um novo presidente e ele vai ter que, obrigatoriamente, se relacionar com o Congresso e, muitas vezes, o Congresso atrapalha. Quer dizer, tem ali o chamado centrão que vai para onde lhes interessa, não vai para onde vai o interesse do povo. Para quem dá mais cargo, para quem negocia mais. Pois é, como é que é isso, para desmontar esse sistema? Eu acredito que só uma constituinte, porque os que estão lá e nem os que vão entrar teriam capacidade de cortar na própria carne, não tem necessidade de um país do tamanho do Brasil ter quase 600 deputados, não tem necessidade. O Brasil conviveria bem com 300 deputados federais, tem 513. O Brasil não precisaria ter 3 senadores por estado, poderia ter 2. Né? O Jorge Viana apresentou essa proposta, foi a proposta que mais recebeu adesão do Brasil, quase 2 milhões de brasileiros foram lá no sistema do Senado votar a favor, mas jamais entra em tramitação. Difícil aparecer um senador para ser o relator de uma matéria dessa, ou seja, os deputados e senadores não vão mexer na própria carne, não vão cortar na própria carne, né? Então é preciso ter uma constituinte que mude esse sistema político brasileiro, que isso é uma indecência. Um país que tem uma quantidade dessa de deputados, um país que tem uma quantidade dessa de senadores, um país que tem uma quantidade dessa de partidos. Realmente. Se tu me perguntar hoje, eu fui deputado federal, eu não sei quantos partidos tem no Brasil hoje, porque todo dia aumenta. Valendo tem 30 e tantos, e para começar a valer tem mais uns 40. Mais um monte aí. Agora, o mundo das letras, professor Moisés Diniz, e os livros, a literatura, como é que está? Tem sobrado tempo? Quando eu assumi a Câmara Federal, e eu tinha que ir toda segunda ou domingo à noite para Brasília e voltar na quinta ou na sexta, eu calculei que eu teria 6 horas dentro de um avião. Como eu não consigo dormir dentro de um avião, eu tomei uma decisão de escrever. Então, comprei um iPadzinho e 3 horas de ida e 3 horas de vinda, eu estou escrevendo um livro, né? Que eu já vinha escrevendo antes, mas tinha parado por essa coisa política, que se Deus quiser, até o final de 2020 eu publico. Muito bem, conversei aqui com o diretor-presidente do DEPASA, o ex-deputado estadual, ex-deputado federal Moisés Diniz. Obrigado pela vinda. Muito obrigado. Vamos agora para o intervalo, daqui a pouco voltamos aqui com o Gazeta Entrevista. É só um instante, até já.